Olá, queridos amigos! Hoje trazemos o capítulo 45 da obra Jesus no Lar, chamado O Imperativo da Ação. E ele começa assim. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais. Por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuas ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com a abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo, intrigado, é a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? Tiago respondeu: é o peixe morto, Senhor. Respondeu o discípulo desapontado: Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação inútil? O interpelado pensou e esclareceu: indiscutivelmente a terra boa desprezada, porque o solo é empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? É a túnica não usada, respondeu. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: o que acontece ao talento sepultado? Perde-se inútil, Senhor, respondeu Judas. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se açoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou votados ao abandono. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro: qual é em verdade a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e das nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Jesus nos fala do imperativo da ação, da necessidade de nós procurarmos vivenciar a Boa Nova, os seus ensinamentos, em nossos pensamentos, em nosso sentimento e em nossas ações,
de não ser algo estagnado, como ele mesmo diz, de não ser uma água parada, né? Que a água parada ela acaba estragando, apodrecendo. Uma terra boa, não cultivada, não cuidada, enche-se de ervas daninhas, né? Um local abandonado acaba virando um covil de lobos e de serpentes. Então precisamos utilizar desses conhecimentos, disso tudo que Jesus nos trouxe no seu Evangelho, nas nossas ações. E essas ações ocorrem dentro de nós, em nossos pensamentos, na forma como nós percebemos a vida, na forma como nós sentimos as coisas agradáveis e desagradáveis que ocorrem conosco no dia a dia, como percebemos os desafios que chegam até nós e principalmente como nós agimos buscando superar as dificuldades ou quando encontramos outras pessoas em dificuldade. E ele fala do imperativo da ação, da necessidade de nós agirmos, colocarmos em prática os seus ensinamentos. E são nas pequenas coisas. O desafio ele é maior nas questões mais simples do nosso dia a dia, na hora da alimentação, de nós procurarmos desenvolver o sentimento de gratidão por termos o alimento, na hora em que temos pequenos conflitos dentro de casa ou no trabalho, de procurarmos olhar com os olhos, né, de quem é um aprendiz, de o que eu preciso aprender nessa situação. Será que eu vou agir da mesma forma como eu sempre ajo, de forma ríspida ou de forma grosseira, ou vou me fechar, ou vou me esforçar para ser mais acolhedor, para desenvolver a virtude da paciência, da humildade? São desafios diários, onde para vivenciar o Evangelho, como ficou bem claro, nós não devemos de maneira alguma nos isolarmos, acharmos que somos melhores que os outros, nos afastarmos daqueles, né, que nós achamos que têm uma vida impura, como ele diz, que naquela época era algo muito comum. Pelo contrário, devemos sim buscar boas companhias, né, no nosso convívio diário, porém devemos nos aproximar também daqueles que mais precisam, não só da palavra, mas do carinho, do afeto, do auxílio, olhando ao outro, ao próximo, né, como nosso irmão, como alguém que precisa de nós e que também nós precisamos de suas companhias. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.